Como parar de reagir e começar a agir. É isso que você vai aprender nessa live. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse momento que eu adoro, que é estar aqui, falando um pouco, compartilhando sobre saúde mental. E se você está aqui, é porque você está comprometida com a sua mudança. Está comprometido em ser uma pessoa melhor, em se tornar uma pessoa melhor. Então sejam muito bem-vindos a este momento. E o meu foco com você aqui hoje é, de certa forma, te ensinar a como gerenciar melhor as suas emoções. Por quê? Eu vejo que é um assunto, né? Eu sou psicólogo, então eu trabalho, né, com um dos principais focos da minha atuação é ajudar pessoas a aprenderem a gerenciar melhor as suas emoções. Então, se você está aqui, chegou e percebe que precisa melhorar as suas emoções e também conhece alguém que precisa melhorar, lidar melhor com as suas emoções, clica aqui, né? Vamos trazer mais pessoas para cá? Clica nesse aviãozinho aqui do lado, essa asa delta aqui, e envia para alguém. Clica aqui, né, no lado e chama aquela pessoa, né, seu irmão, a sua namorada, namorado, enfim, amigo, para estar aqui com a gente, para que a gente possa falar um pouco mais sobre como ter esse controle das emoções pode te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, certo? E eu quis trazer um pouco desse, né, nessa semana de lives, eu tenho trazido diversos assuntos, e esse assunto é um assunto que eu diria assim, que é um dos mais importantes. Por quê? Quando a gente fala de emoções, e eu vou trazer um pouco mais pra frente, a gente está falando de algo que está em todo lugar. A todo momento que a gente, em qualquer coisa que a gente faça, qualquer atividade, qualquer momento, a ansiedade, a tristeza, raiva, medo, alegria, as emoções no geral, uma dessas pelo menos vai estar presente. Então, quando a gente fala de saber entender as emoções e saber lidar, gerenciar as emoções, a gente está falando em saber gerenciar a vida. Olha que profundo, né? Então, quando a gente consegue entender as nossas emoções, a gente consegue viver melhor, certo? E se você está aqui e deseja e quer aprender um pouco mais e quer avançar um pouco mais neste ano para uma saúde mental melhor, fica aqui até o final porque eu tenho uma surpresa para você. E também eu vou compartilhar com você algumas estratégias para que você consiga hoje já sair daqui gerenciando melhor as suas emoções. Como eu sempre falo, gente, o meu foco aqui, tanto aqui e nos meus atendimentos, é ajudar as pessoas a serem práticas. Eu falo que a psicologia e a terapia em si, ela precisa ser prática. Ela precisa ser prática, precisa ser fácil, precisa, de certa forma, ajudar a pessoa a sair melhor do que ela entrou. Então, aqui a live também, o foco é que vocês saiam melhor, saiam com mais consciência, já saiam com uma habilidade para que vocês apliquem, né, logo hoje ou amanhã. E como eu sempre digo, né, eu sou psicólogo clínico, então há mais de 5 anos, esse ano eu faço 6 anos que eu estou na clínica, e eu quis trazer esse tema hoje porque eu vejo que isso impacta muito no dia a dia das pessoas. Como eu falei um pouco antes, né, as emoções elas estão aí presentes em tudo. Gente, qualquer coisa que a gente for fazer, existe um processo emocional por trás, né? Por exemplo, eu estava aqui me preparando aqui para a live. Hoje eu não sinto tanta ansiedade, mas eu já eu sinto uma tensão, né? Por exemplo, eu vou entrar ao vivo, então eu sinto um pouco de tensão. Não é igual antes, mas existiu um processo emocional aqui antes dessa live. Agora eu estou mais tranquilo. Em outros momentos, existem processos de tristeza, existem processos de raiva, existe um processo, então, que eu quero trazer aqui a todo momento existe reações químicas, reações fisiológicas aqui no nosso corpo, que a gente dá um nome, né, então, de emoções. Então, no trabalho, nos relacionamentos, projetos pessoais, tudo isso pode ser potencializado ou não pelo seu estado de humor. E eu gostaria que vocês começassem a pensar nos momentos em que vocês conseguiram alcançar alguma coisa e naqueles momentos em que vocês não conseguiram alcançar alguma coisa. Por exemplo, comecei uma meta e não consegui continuar. Você estava realmente bem emocionalmente? Ou você estava triste?
ansioso, com raiva, frustrado. Vocês já pararam para pensar que talvez o fato de vocês ainda não terem alcançado, né, as metas de vocês é porque talvez existiam processos emocionais ali que nem vocês se davam conta e que estavam se influenciando também a maneira como vocês estavam se comportando. Então, por isso que eu falo, gente, emoções estão em todo lugar, a todo momento. Em tudo que a gente faz, as emoções vão influenciar, certo? E emoções nada mais são do que respostas fisiológicas. Por exemplo, a gente dá um nome de emoções, né? Por exemplo, ansiedade, que todo mundo aqui, né, conhece e muitas vezes, né, já sentiu. Basicamente é um conjunto de reações. É quando a gente está ali diante, né, na verdade o medo, né, que é algo presente, a ansiedade é mais algo futuro. Então o medo acontece quando você está frente a uma situação ali ameaçadora e o seu corpo começa a reagir, né? Então as suas pupilas vão dilatar, seu coração vai bater mais rápido, a pressão, né, do sangue, o sangue vai correr mais rápido, vai sair das extremidades, né, das mãos, dos pés para os músculos, né? Por isso que muitas pessoas, quando estão ansiosas com medo, sentem um formigamento, sentem que os dedos, né, estão mais gelados. Por quê? Existe todo um processo ali acontecendo. Por exemplo, o nosso trato intestinal para ali de funcionar, né? Porque existe outra coisa de mais importante acontecendo. Por isso que muitas pessoas, quando estão com medo, têm, por exemplo, diarreia, tem dor de barriga, porque tudo muda, certo? Então, quando a gente olha para essas mudanças fisiológicas e dá um nome de medo, nome de ansiedade, certo? Então, nada mais é do que respostas fisiológicas. Também que tem questões ali, né, de pensamento, de comportamento, mas é isso. Eu sempre gosto de falar também que as emoções, elas não são boas ou ruins, elas são necessárias. Essa é uma questão que muitas pessoas, e eu gosto de trabalhar isso na clínica, porque as pessoas podem ter uma visão de que, nossa, tal emoção é ruim, tal emoção eu não gostaria de sentir tal emoção. Mas agora eu te pergunto, se você não sentisse medo, provavelmente você não estaria aqui, vivo. Por quê? O medo, ele tem a sua função. A função dele é evitar perigos, né, de acontecerem, né, que você fique ali atento e se afaste de possíveis perigos. Então, se você está vivo hoje, é porque o medo, ele influenciou, né? Ele, de certa forma, teve um papel importante na sua vida. Então não existe uma emoção que é ruim, uma emoção que é boa, uma emoção que é descartável. Todas têm a sua função. Todas são eficazes em algum momento. O medo, para te impedir de estar ali, né, em certas situações que poderiam te colocar em perigo. A tristeza, para te fazer parar, refletir, ficar um pouco mais quieto, né, pensando, refletindo. A raiva, para te impulsionar em busca dos seus objetivos, né, em busca ali de um direito. Então tudo que você sente, tudo que a gente sente vai sim ter um objetivo claro. E é muito importante que a gente valide cada emoção, porque cada uma vai fazer com que a gente alcance os nossos objetivos. E é muito importante a gente começar a pensar, se a gente, lá desde da nossa infância, a gente crescesse aprendendo a saber gerenciar as nossas emoções, como que seria a nossa vida? Imagina, gente, se a gente soubesse gerenciar as nossas emoções, se a gente soubesse saber o que eu faço quando eu estou ansioso. Eu aprendi o que eu faço quando eu estou triste. Se a gente aprendesse o que fazer quando a gente está frustrado, com certeza a nossa vida seria bem melhor, porque a gente saberia o que fazer com cada emoção. E se você quer saber e quer se aprofundar, né, nessa habilidade, que eu diria que é uma habilidade que a gente aprende a gerenciar as emoções, fique aqui até o final, porque eu tenho uma proposta que é muito importante para você. E que se você quer mudar, vai fazer sentido para você. E aí, quando a gente fala nessa questão, né, de emoções, elas estão muito ligadas também aos pensamentos, né, e também ao comportamento. Por exemplo, quando você está ali e é frustrado numa situação, você pode sentir raiva. Quando você, de certa forma, tem uma frustração, você pode também sentir desânimo.
Então, dependendo da situação em que você está, isso também vai influenciar as suas emoções, que também influenciam o seu comportamento. Eu já falei disso em alguns momentos aqui, mas existe todo um quebra-cabeça. As emoções, elas não estão assim fora, né, da caixinha. Tudo ali tem o seu contexto. Então a emoção, ela pode ser, né, pode acontecer alguma coisa que gera emoção, mas os seus pensamentos também podem, né, fazer com que estados emocionais apareçam, tá bom? E uma coisa interessante que eu vejo muito na clínica é que, dependendo do grau de emoção que a gente sente, é como se essa emoção ela fosse um martelo. Sabe aquele martelo do juiz que dá certeza? Pum! Então, algumas pessoas, elas acabam acreditando que alguma coisa é verdade porque elas estão sentindo. Então, nossa, eu estou sentindo que alguma coisa, eu estou ansioso, eu estou sentindo que tal coisa vai acontecer, então isso é verdade, vai acontecer. Né? Pode ser que você que esteja aí me ouvindo já vivenciou isso, já pensou, já de certa forma viveu essa experiência. Nossa, eu estou muito triste, então quer dizer que eu sou incapaz. Aí a pessoa tem um pensamento: estou triste, sou incapaz, é verdade. Ela sente ansiedade, vai dar tudo errado. Por quê? Eu estou sentindo, logo é verdade. Mas na verdade, e é um ponto que eu trabalho bastante com os meus clientes, né? É ajudar essas pessoas a terem uma visão realista. Por quê? As emoções, elas são voláteis. Então agora eu estou me sentindo triste, amanhã eu posso me sentir ansioso, depois frustrado, depois bem. No mesmo dia a gente pode variar com as emoções. Então eu fico pensando aqui, gente, se a gente basear toda a nossa vida somente nas emoções, como que vai ser a nossa vida? E muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas baseiam as suas escolhas, talvez escolhas de vida, no que elas estão sentindo agora, no presente. E isso é muito perigoso. Por quê? Inclusive eu sempre falo com os meus clientes, né, de que não vamos tomar decisões quando você estiver muito ativada emocionalmente, porque geralmente a gente toma decisões que são erradas. Eu mesmo, né, eu também passo por isso, né, não é porque eu sou psicólogo que, né, eu não sinto emoções, né, eu até brigo também com outras pessoas, né, eu sinto emoções, eu fico triste, eu fico ansioso, enfim. Então eu também já tomei muitas decisões erradas que depois de um dia eu me arrependi. Por quê? Eu tomei uma decisão ansioso, triste, com raiva ou muito alegre. Então, resumindo essa parte, é muito importante que a gente entenda que não é porque eu estou sentindo que aquilo é verdade. Nós sempre temos que nos basear, né, nos fatos. E pensando nisso, eu quero compartilhar com vocês aqui também 3 coisas, 3 atitudes, 3 estratégias que você pode já sair daqui hoje aplicando e gerenciando melhor as suas emoções. Combinado? Então, como eu sempre faço aqui, papel, caneta e anotando, por favor. Por quê? Comigo na terapia também é isso, gente. Eu trabalho com os meus clientes de fazer, olha, aprendeu, aplica. Aprendeu, anota. É um processo de aprendizagem. Então, para que vocês saiam daqui um pouco mais já conscientes, né, de certa forma, gerenciando melhor as suas emoções, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é para que você tenha mais capacidade de gerenciar as suas emoções. Primeiro, você tem que ter clareza daquilo que você está sentindo. Por que, João Carlos? Por que ter clareza do que eu estou sentindo? Porque muitas vezes as pessoas elas falam: nossa, eu estou mal. O que é estar mal? Não sei. Estar mal é estar triste, é estar angustiado, é estar ansioso, é estar frustrado, é estar abatido. O que é estar mal? Ou, eu não estou bem, não estou me sentindo bem. E às vezes a gente não consegue nomear o estado emocional que a gente está passando. E tudo bem. Eu falei alguns minutos atrás, que a gente não aprende a lidar com as nossas emoções. A gente não aprende a nomear as emoções. A gente não aprende a gerenciar as emoções.
Então tá tudo bem se hoje você ainda tem essa dificuldade. Mas o que eu quero trazer para você é que é muito importante que você tenha clareza daquilo que você está sentindo. Por quê? De acordo com a emoção que você estiver sentindo, a gente vai mudar também a forma como a gente gerencia essa emoção, né? Sem dar nomes vai ficar muito difícil esse manejo das emoções. Por quê? Se você está ansioso, e, por exemplo, se a gente estivesse aqui numa terapia, eu iria perguntar para você, o que está acontecendo, né? Quais são os pensamentos? Tem alguma coisa que está te gerando medo? Olha, então se eu sei o que eu estou sentindo, tem um caminho diferente. Então se você está sentindo ansiedade, o que está te fazendo ter medo? O que está te fazendo ficar preocupado? O que está fazendo com que você fique agitado? Então, olha, estou com medo, dei um nome para isso, para essa emoção, para essa sensação, e agora eu vou buscar uma forma de resolver essa emoção. Agora não, eu estou triste, né? O que está acontecendo? O que eu estou sentindo? Talvez foi uma perda, que é um pouco diferente também da ansiedade. Então, é muito importante que a gente comece a nomear cada emoção para que a gente consiga resolver cada situação. Então, vamos pensar, só fazendo um paralelo. Talvez, se eu estiver ansioso, o que eu preciso é de técnicas de relaxamento, técnicas para gerenciar as minhas emoções, para regular essa ansiedade. Se eu estou triste, talvez o que eu preciso é buscar uma solução, é trabalhar a aceitação de uma perda, um luto, né? Então, cada coisa, cada emoção vai demandar uma estratégia diferente sua, né? Por isso que é muito importante que a gente nomeie essas emoções. Raiva. A raiva também é uma outra forma de gerenciar. Então você vai aprender técnicas para diminuir essa raiva. Por isso que é muito importante que você nomeie aquilo que você está sentindo. Então esse é o primeiro passo para que você saia hoje já gerenciando melhor, entendendo mais as suas emoções. É tendo consciência daquilo que você está sentindo. Certo? O segundo ponto que eu diria que ajuda muito a gente a ter gerenciamento das nossas emoções é a gente tentar diminuir ao máximo o nosso estresse. Por quê? Gente, a gente já sabe que excesso de estresse ele pode ser um fator ali um fator preditivo, né, de transtornos mentais. Então, se a pessoa ela vive constantemente sob estresse, ela pode ter o maior adoecimento mental ou uma maior predisposição para esse adoecimento. Então, e aí, pensando nesse adoecimento, né, a gente também está falando de uma desregulação emocional, de uma dificuldade de gerenciar suas emoções. Então, quando a gente consegue equilibrar o estresse, né, esse estresse na nossa vida, diminuir estressores, a gente consegue também ter mais controle emocional. Eu sempre falo que estresse é importante na vida. É importante, gente. A gente tem que passar por momentos de estresse, porque senão a gente não cresce, a gente não se desenvolve. Mas é um estresse que precisa ser controlado. Não pode ser um estresse tão grande. Por quê? Se você constantemente vive estressado, sob estresse, você desenvolve uma ansiedade, você desenvolve burnout, você desenvolve depressão. Então, o ambiente com estresse equilibrado vai te ajudar a desenvolver, né, habilidades que sejam importantes para você. Então, a gente pensar em diminuir ao máximo estressores, ou seja, estressores é tudo aquilo que gera estresse em você. Um exemplo que eu sempre gosto de falar, você está ali na sua casa, e aí toda hora que você vai passar em algum lugar, você tropeça num tapete, você bate o joelho no móvel. E toda hora que você passa ali, você bate o joelho no móvel ou tropeça no tapete. E aí você vai lá 1, 2, 3, 4, 10 vezes. E toda vez que você faz isso, você fica, nossa, não tô aguentando passar aqui e passar por aqui, né? E tropeçar e bater o meu joelho no móvel. Diminuir o estresse é você eliminar esse estressor do seu ambiente. Então por que não ir lá e remover, mudar o móvel de lugar, tirar o tapete dali? Por quê?
Quando você tira esse estressor, né, eu estou dando um exemplo aqui, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser organização. Talvez o seu quarto está muito desorganizado, seu escritório está muito desorganizado. E você, toda hora que você chega ali, você fica estressada por causa da bagunça. Então, o que a gente precisa fazer é eliminar esse estresse da sua vida. Então, se você tem percebido coisas que te estressam, resolva. Resolva. Pode ser desorganização, pode ser uma conversa difícil que você está ali procrastinando, mas aquilo está sendo um estressor para você. Então você fica pensando ali o tempo todo: nossa, eu preciso conversar com aquela pessoa, eu preciso conversar com meu marido, com a minha esposa, com o meu namorado. E você fica pensando naquilo o tempo todo. É um estresse para sua vida. Resolva o mais rápido possível. Se possível, resolva hoje. Se não, coloque na sua agenda ali, ó, vou resolver amanhã às 9 horas da manhã. Porque senão você continua vivendo sob estresse. Então, esse também é um ponto que vai ajudar você a gerenciar melhor, diminuir a longo prazo, né, as suas emoções desconfortáveis. Porque lembra, se você vive sob estresse constante, tudo acaba sendo mais intenso, né? Se vocês pararem para perceber, vocês vão identificar isso. Às vezes, quando a gente está bem, quando você está bem, coisas pequenas não te incomodam. Às vezes, você discute com um amigo, com um namorado, você leva uma bronca do chefe, aquilo passa assim, despercebido. Agora, quando você está mal, quando você está estressado, quando tem muita coisa acontecendo, qualquer coisa que acontece, aquilo já vira assim, uau, uma coisa assim, muito intensa. Então, se a gente consegue diminuir, no geral, o estresse da sua vida, quando as coisas negativas acontecerem, será com menos intensidade, certo? Então, esse é o segundo ponto que você pode melhorar aí na sua vida, para que você consiga gerenciar melhor as suas emoções. E o terceiro ponto é direcionar o foco para uma ação. O que eu percebo também em muitas pessoas, né, que eu faço atendimento, é claro, não é culpa delas, elas não fazem isso por querer, mas é um padrão negativo, que elas ficam presas à ruminação. Então ela fica ruminando ali aquela emoção. Aconteceu uma situação desconfortável, tô ansiosa, tô triste, tô com raiva. Elas ficam presas naquela emoção, ruminando, pensando, refletindo. Porém, elas acabam não conseguindo agir. Agir para quê? Para resolver. Agir para dar um destino, né? Uma resolução àquela situação. E o que eu percebo muitas vezes é que se essa pessoa ela conseguisse romper esse padrão de ruminação e tomar uma atitude, ela conseguiria resolver o problema e conseguiria não ficar tão preocupado, né? Inclusive, a gente tem até um termo para isso, que a gente fala que são preocupações produtivas, preocupações improdutivas. Preocupações improdutivas são essas preocupações que a pessoa ela fica ali ruminando, pensando, e se acontecer? E se eu não der conta? E se as coisas não fizerem? E se não acontecer? E se algo de ruim acontecer? Gente, ficar pensando no e se não ajuda em nada, não resolve nada. Mas quando eu volto, né, para a preocupação produtiva, que é uma preocupação mais presente, que eu posso resolver, eu paro e penso, peraí, o que eu posso fazer hoje? Qual atitude, qual ação que eu posso fazer neste momento, no agora, no presente, para que isso diminua o meu problema? Então a gente sai desse processo somente emocional e vem para a ação. Gente, isso ajuda muitas pessoas ansiosas, porque a pessoa ansiosa, ela fica ali preocupada, pode acontecer mil coisas, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que vai romper? Será que, e se, será, e a pessoa ela fica ali presa. Mas quando ela sai daquilo e faz uma ação, isso tende a ajudar a pessoa a quebrar aquele padrão. E ela faz uma ação, fica menos ansiosa, consegue dar outra ação, e quando a gente percebe, a pessoa já conseguiu fazer muitas coisas e ficou menos preocupada. Então, direcionar a sua atenção, tentar tirar somente do campo emocional e vir para um campo de ação, pode ajudar muito você a gerenciar melhor, né,
a sua emoção e, consequentemente, diminuir, né, essas emoções desconfortáveis. Então, por exemplo, se eu estou ali, se eu briguei com alguém, né, importante para mim, em vez de eu ficar preocupado com aquilo, eu posso ir lá e resolver. Tá? Eu estou preocupado porque eu briguei com alguém. Vou mandar uma mensagem, vou ligar e vou tentar resolver. Quando a gente faz isso, mesmo que não resolva, mesmo que de certa forma você não consiga resolver o problema agora, você já fez alguma coisa. Você já, de certa forma, se movimentou. Isso por si só já pode trazer também um alívio das suas emoções. Combinado? Então, revisando o que a gente falou aqui hoje, anotem e já coloquem em prática hoje mesmo, tá bom? Então, para que você saia daqui com mais clareza, né, com mais capacidade de gerenciar as suas emoções, primeiro você precisa construir clareza sobre o que você sente. Falar eu tô bem, eu tô mal, não vai ajudar de fato, né, esse gerenciamento. Você precisa dar nomes para isso. Estou triste, estou ansioso, estou com medo, estou frustrado, porque isso vai te ajudar a buscar a melhor ferramenta e melhor estratégia para que você consiga gerenciar aquela emoção. Segundo, eliminar estressores da sua vida. Uma vida com menos estressores vai também trazer menos impacto emocional, certo? E por último, direcionar o seu foco para uma ação. Eu sei que muitas vezes é difícil, né, a gente romper com as emoções, mas a gente não pode viver sempre no emocional, porque senão a gente acaba não conseguindo fazer algumas coisas na vida. A gente tem que, de certa forma, tentar equilibrar isso. E é isso que a terapia ela pode ajudar. Ela pode ajudar a equilibrar, achar esse meio termo entre as emoções e também esse lado racional e o lado emocional. E se você está aqui e, de certa forma, percebeu que tudo isso se encaixou para você e que você quer, nesse ano, melhorar a sua gestão emocional, você quer aprender, de certa forma, a gerenciar melhor as suas emoções, eu tenho um convite para você. Eu quero abrir um espaço, né? Eu vou abrir um espaço na minha agenda para você. Você que quer dar um passo para gerenciar melhor, para aprender melhor a como lidar com as suas emoções. Eu sempre abro, de tempos em tempos, uma oportunidade para te explicar, esclarecer o que a terapia e o meu trabalho ele podem te ajudar. Então, se você está aqui, ouviu o que eu falei e gostaria de entender um pouco mais como o meu trabalho pode contribuir com você, eu estou abrindo, né, algumas vagas nessa semana e na próxima para uma conversa inicial. O que seria essa conversa inicial? Seria um momento onde eu vou ouvir um pouco sobre o que está acontecendo na sua vida, quais os problemas que você está passando, e vou te direcionar ali brevemente o que a gente pode fazer para te ajudar a lidar com essas questões. Então é um tempo, né, que não é cobrado, é um encontro, né, a conversa é gratuita. Então, se você está aqui e você gostaria de entender um pouco mais como a terapia ela pode te ajudar, né, te auxiliar, eu quero te convidar para esse momento. Eu quero te convidar para essa oportunidade. É só você digitar "eu quero" aqui nos comentários, ou me chamar pelo direct, ou mandar, né, uma mensagem lá no meu WhatsApp, falando assim: João Carlos, eu vim da live e gostaria de agendar uma conversa inicial. Lembrando que é uma conversa gratuita, não tem custos, onde eu vou te ouvir e vou te orientar como que a gente pode lidar melhor com essas questões e que você possa aprender, né, a gerenciar melhor as suas emoções. Combinado? Então eu vi que algumas pessoas aqui já mandaram "eu quero". Se possível, me mande mensagem aqui no direct, né, fugiu a palavra, ou no meu número também, que a gente vai agendar um horário para você e eu vou, né, te explicar, pegar na sua mão e vamos caminhar juntos. Certo? Gente, muito obrigado por estar aqui comigo. Haverá mais lives, né, para que a gente possa trabalhar mais questões, que vocês consigam, de certa forma, já aplicar o que eu falei aqui hoje e a gente se vê na próxima. Um abraço e até mais.